A graça e a paz do nosso Senhor. Muita alegria a gente estar de volta aqui nesse domingo de manhã, esse domingo bonito, ensolarado. E estamos aqui para dar sequência à série que vocês estão vivendo, que é sobre o fruto do Espírito, né? Cada um ali, o que a gente chama dos gomos do fruto do Espírito. E quando o pastor Rafael me convidou para estar aqui hoje, ele falou que eu pregaria... Obrigado, irmão. Sobre... Essa é a tua garrafinha hoje? Não está ali, mas aí se cair. Sobre benignidade, né? E eu compartilhei com a Ione, com a minha esposa, que eu ia falar sobre isso hoje. Falei, amor, o Rafa pediu para eu pregar sobre benignidade. A primeira coisa que ela falou é que eu fiquei com o gomo ali do fruto do Espírito mais difícil de conceituar. Quando ela falou isso, me deu um estalo na mente. Eu falei, cara, de fato, eu não sei direito o que é benignidade. Eu senti uma importância, né, de fazer uma pesquisa sobre o que é essa palavra, porque eu conversei com meu sobrinho, conversei com outros amigos também, e comecei a me dar conta de que quase ninguém sabe direito o que é benignidade, né? A Ione falou assim para mim, é muito parecido com bondade, vai ser difícil separar uma coisa da outra. E aí, eu fui fazer uma pesquisa aí da etimologia dessa palavra, que eu acho interessante a gente expor aqui, antes para começar nossa reflexão de hoje. A primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi ver lá no texto original o que essa palavra significa ali, o que Paulo, afinal de contas, quis dizer lá em Gálatas 5:22, quando ele cita esse termo, esse conceito de benignidade. A palavra do grego é cherestotes, e ela é uma derivação do verbo cherestos, na verdade, que significa bondade, utilidade, gentileza, retidão, moralidade e excelência. Quando eu fui lá no grego e percebi isso, eu comecei a entender que essa palavra é muito mais profunda do que eu me dava conta de que ela era, né? E aí, como as minhas ferramentas lá de busca das palavras gregas ela é em inglês, de cara apareceu para mim a versão dela em inglês, que é kindness, né? Que vem do verbo to kind, que quer dizer agradar. Aí opa, já dá para a gente ter uma ideia aí do que significa a tal da benignidade agora. Tem a ver com virtude, tem a ver com agradar, tem a ver com coisas boas que você coloca para fora na vida de alguém e na sua própria vida, né? E aí, não satisfeito, eu avancei um pouco na pesquisa e fui entender em português mesmo, que é a nossa língua, que é o que importa de fato para a gente, o que significava essa palavra aqui na Bíblia. Eu achei a seguinte definição: agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso, bondoso com o próximo, se comportando com base na lealdade e fidelidade. Princípio estes defendidos por várias religiões baseadas na Bíblia, ainda de acordo com os relatos bíblicos da benignidade, representam o fruto do Espírito. Esse finalzinho aí não precisava nem escrever, porque a gente está cansado de saber, né? E olhando essa questão, eu agora comecei a entender que texto base na Bíblia a gente poderia refletir aqui, poderia destrinchar para a gente entender bem o que é ser uma pessoa benigna. E cheguei à conclusão que não há texto melhor do que a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Eu vou pedir para vocês abrirem, a Ana vai transmitir ali para a gente também. É um texto um pouquinho longo, a gente vai ler junto para poder entender bem o que o Espírito Santo tem para falar com a gente nessa manhã. Romanos 12. Diz assim a palavra: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros.
Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E é isso. Eu sei que o texto é longo, mas a gente vai refletir um pouco sobre ele. Antes eu vou pedir para você fechar seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai Celeste, estamos aqui nessa manhã diante de Ti. Te pedimos que o Espírito Santo, nosso Deus, possa destrinchar coisas na nossa alma hoje, Senhor. Possa, Deus, quebrar todo tipo de limitação que a gente tem tido, Senhor, na nossa caminhada. Que a Tua palavra, Senhor, vem penetrando, ó Deus, no mais íntimo do nosso ser, para nos transformar, Senhor, de dentro para fora, para que tudo de bom que o Senhor é em nós e faz em nós, possa, ó Deus, ser externado nesse momento. Possa ir para fora de nós, Senhor. Possa abençoar vidas, ó Pai, dos nossos aliados e dos nossos inimigos também. Para que tudo de bom que temos de nós possa voltar a Ti, como uma adoração viva através da nossa vida. Guarda-nos, ó Deus, na Tua palavra, e que o Espírito Santo, e somente Ele, possa falar nessa manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Esse texto já dá uma dimensão que ser benigno é algo que tem muito a ver com ser completo. Né? Não estou dizendo aqui de perfeição, eu estou falando de completude, eu estou falando de expressar Jesus de uma forma completa, sem limitações, sem barreiras, sem nenhum tipo de algo humano, né, de fator humano que possa impedir que a nossa vida comunique o Evangelho de forma clara. E isso tem a ver com o que a gente chama de tripé da teologia. A teologia ela tem um tripé, né? A boa teologia é a teologia que nasce da Bíblia. Ela tem um tripé da ortodoxia, que é deter a doutrina bíblica correta, da ortopraxia, que é deter a prática correta das verdades bíblicas, e da ortopatia, que é deter os sentimentos corretos em nossas práticas bíblicas. A benignidade ela vai abarcar todo esse tripé do cristianismo em nossas vidas de discípulos. Isso é uma coisa que é muito importante, porque muitas vezes irmãos que a gente conhece caem numa coisa ou em outra. Existem irmãos que são muito ortodoxos, mas que não têm ortopatia nem ortopraxia bem desenvolvida. Outros que têm ortopatia e ortopraxia, mas não têm a ortodoxia correta. Isso diferencia as diversas tradições cristãs e a caminhada de cada um no Evangelho. Quando o Senhor nos chama para ter esses três aspectos aqui muito bem definidos e traduzidos. A ortodoxia, que é defender a verdade bíblica, a ortopatia, que é viver essa verdade bíblica, a ortopraxia, quer viver a verdade bíblica, e a ortopatia, que é fazer isso com a motivação correta. Porque nós podemos fazer o bem sem ter o bem no nosso coração. Não é possível isso acontecer.
É possível que a gente sirva os irmãos e as pessoas, mas com um sentimento de querer aparecer, de querer fazer o nosso nome grande, por exemplo, ou simplesmente de fazer com que a igreja cresça de forma quantitativa em números de pessoas. Mas não é para glorificar a Deus, não é para caminhar com Ele, não é para fazer com que Ele seja glorificado. Muitos irmãos se casam apenas por satisfazer necessidades, não para glorificar a Deus na vida da pessoa com quem você vai se casar. Isso também é uma falta de ortopatia. É fazendo uma coisa correta com uma intenção equivocada, com uma intenção errada, com uma intenção pecaminosa. E a benignidade, ela vai exigir de nós que tudo isso esteja alinhado dentro da vontade de Deus, dentro do caminhar correto, dentro daquilo que as Escrituras vão apontar. Eu separei aqui esse texto de Romanos 12 para a gente poder expandir o que é benignidade, já que lá em Gálatas Paulo ele simplesmente cita, né? Já dá a entender que Paulo já sabia o que os seus ouvintes estavam falando, por isso que ele não destrincha esse conceito ali. Porque Romanos 12 ele pode ser dividido em 3 blocos aqui, que é o que a gente vai trabalhar. Mas antes de destrinchar o texto, eu queria que a gente pensasse numa coisa. Romanos 12 é um daqueles textos que está ali no grupo de textos que falam sobre os dons. Você tem Efésios 4, você tem 1 Coríntios 11, 12, 13, você tem 1 Pedro 4 também, e alguns outros textos bíblicos que vão falar de dons. E a gente tem uma tara com dons, né? A gente tem uma idolatria com dons aqui no nosso meio cristão, que às vezes faz com que a gente não entenda exatamente aquilo que os apóstolos estão querendo falar. Os dons ali, todos esses textos, eles são simplesmente complementos do discurso, né? Em Romanos 12, por exemplo, a intenção de Paulo é falar como o cristão deve viver, né, de forma completa. Primeiro com Deus, segundo com a sua comunidade e terceiro com os de fora. Ele usa os dons ali como exemplos a ser dados. A mesma coisa ele faz em Coríntios também, 11, 12, 13. Em Efésios 4, quando ele cita aqueles 5 ministérios, né? Aqueles ministérios ali que Deus dota para os líderes, para aqueles que têm o dom da palavra expor para a sua igreja. E também Pedro em 1 Pedro 4. Todos esses textos têm algo em comum, tanto na teologia petrina quanto na teologia paulina. Eles não têm a intenção de colocar os dons como centro do discurso. Os dons são colocados como exemplos. O centro do discurso ali é a conduta cristã. Em todos eles. É como o cristão deve se portar, como o cristão deve se doar a Deus, como o discípulo de Jesus deve agir em sociedade. E a gente pega esses textos e só foca nos dons, né? Fica falando ali dos dons, destrincha os dons, escreve literatura sobre os dons, prega somente sobre os dons, quando na verdade eles são um conjunto ali de coisas ditas pelos apóstolos. Isso é um grande erro, porque a gente confunde a nossa identidade com aquilo que a gente faz. Não importa, né? A gente, quando a nossa estadia aqui, minha e da Ione, eu preguei isso repetidamente. Não importa a função que você exerça no corpo, se você é um pastor, se você é um presbítero, se você é um diácono, se você é um semideus. O que importa, na verdade, é que você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Essa é a nossa verdadeira identidade. É a minha identidade, é a sua identidade. No meu caso, ter uma vocação pastoral é uma ferramenta que Deus me dá para que eu seja um discípulo efetivo. Para que de forma clara e efetiva eu possa exercer a minha vida de discípulo. Nunca na vida do reino ser discípulo vai ter algo que valha mais do que isso para nós. Por sermos discípulos de Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. E esse é sempre a identidade que a gente vai ter no nível mais alto. Exercer isso é o chamado da nossa vida. É o que Paulo vai falar lá em Romanos 8, que Deus nos mantém aqui e nos criou para sermos semelhantes a seu Filho Jesus. Você não vê Jesus nas Escrituras dando carteirada. Eu sou o Senhor do Universo, cala a boca porque eu sou o Rei de todas as coisas. Porque ele sabia que o principal que ele tinha para nos passar é pertencermos a Deus, é sermos de Deus, é viver na grande família de Deus. Há um texto nos Evangelhos, inclusive, que os discípulos vão falar com ele, contentes por expulsar demônios, pregar o Evangelho e orar pelos enfermos. E Jesus fala para eles, não fiquem contentes por essas coisas.
Fiquem contentes porque vocês estão no livro da vida. Em outras palavras, porque agora vocês são filhos do meu Pai. Porque agora vocês são meus discípulos. São aqueles que viverão comigo por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque dentre os discípulos que expulsaram demônios, curaram pessoas, pregaram o evangelho, tinha o Judas Iscariotes. Ele fez tudo que os outros fizeram. Ele ouviu tudo que os outros ouviram. Ele foi apóstolo também. Ele tinha um cargo eclesiástico. Mas, no entanto, ele era podre por dentro. Ele era aquele que Satanás ia usar para trair o nosso Senhor. Por isso que a nossa função não determina quem a gente é. Quem nós somos é estar conectado ao Senhor. Então isso é o primeiro passo fundamental para a gente entender e ter uma vida benigna. Não importa o que você seja no reino, ser discípulo de Jesus vai ser sempre sua identidade e o maior aspecto que você pode alcançar. E o que os apóstolos estão ensinando aqui nesses textos é exatamente isso. Romanos 12 não foi escrito para citar os dons que Paulo dá de exemplo ali. Ele foi escrito para falar como a gente deve viver. E dentro desse contexto, a gente entende que Romanos 12, ele é uma expressão da benignidade. E a benignidade é o evangelho na prática dos discípulos. Se você é um discípulo, se você se entende como discípulo, se ser discípulo é aquilo que há de mais importante na sua vida, você tem que procurar ser benigno. Esse fruto do Espírito deve ser expressado na sua vida, dia após dia, enquanto você viver, desde o seu cônjuge, que é a pessoa com que você mais convive, até aquele irmão que você só vai ver no domingo na sua igreja local. Ser benigno não é uma questão de escolha, mas é uma questão de exercer Jesus, de expressar Jesus nesse mundo, ou de não expressar. E dentro desse contexto, a gente vai agora destrinchar o que é esse texto de Romanos 12 e o que é, de fato, ser benigno na prática bíblica. A gente está pensando aqui o tempo todo sobre o que é a benignidade. E Paulo, ele nos ajuda de tal forma que ele vai mostrar isso na prática para a gente aqui. Ser benigno é o evangelho na prática dos discípulos porque nós morremos na cruz de Cristo para adquirirmos uma nova forma de viver. Eu sei, irmãos, que muitos de nós estamos cansados de ouvir isso. Durante anos a gente ouve: você precisa morrer para que Cristo possa viver em você. Durante anos a gente ouve que a nossa vida precisa ser perdida para que a gente possa encontrar a verdadeira vida em Jesus. Durante anos a gente ouve que aquele que quer seguir a Jesus tem que tomar a sua cruz e segui-lo. Mas afinal de contas, poucas vezes, se a gente for parar para pensar, para lembrar, alguém ensinou isso para a gente de forma efetiva. Deixar a sua cruz e seguir a Jesus, perder a sua vida, para que você possa ganhá-la, é fazer isso na prática. Poucas vezes. A gente às vezes fica muito no discurso, muito no conceito, muito ali naquilo que é o primeiro aspecto que a gente tem que trabalhar, que é o encontrar o que está sendo dito no texto e não se aprofunda nele. A palavra de Deus muitas vezes nos instrui de forma cognitiva, mas ela não se torna viva em nós. Ela não desce para a nossa alma, não circula pelas nossas veias, não transforma os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e nossas ações. Mas a gente sabe o texto de cor. A gente sabe o que tem que fazer de cor e salteado, como diria minha avó. Só que a gente não coloca isso em prática. A gente não coloca isso na vida. Isso não se torna vivo em nós. E quando a gente para pensar que aquele que nos ensinou a deixar a nossa vida, a perdê-la, para ganhá-la, é o grande exemplo de quem fez isso, as coisas começam a se tornar vivas na nossa existência. Jesus, ele não era mais um que sobe num púlpito com um microfone e fala para você tomar a sua cruz e segui-lo. Ele foi aquele que fez isso primeiro. Ele foi aquele que abriu mão da sua glória, foi enviado por Deus à terra para se sacrificar, pendurado no madeiro, para que a sua vida pudesse viver em nós. E nós, nas nossas vidas inúteis e medíocres, pudéssemos morrer, para que aí sim
através do poder da morte e da ressurreição de Jesus, em outras palavras, do Evangelho, a gente pudesse começar a viver uma vida que realmente valesse a pena. A viver uma vida no qual ia abrir todo o entendimento que a gente tem sobre todas as coisas de forma diferente, de forma transformadora, da forma com que Deus planejou para nós desde antes da fundação do mundo. Jesus deu a sua vida para isso. Jesus deu a sua vida para que eu e você, que estávamos perdidos em nossos pecados, que éramos como aquele homem que fica preso num labirinto, nunca consegue sair dali, daquele local, pudéssemos ver a sua luz. E aí sim, seguir na longa caminhada numa mesma direção, que é o Evangelho, que vai dar lá na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, na eternidade com Deus. Quando a gente começa a pensar mais no que Jesus fez, quando Ele ensina para a gente que a gente precisa morrer para viver de novo, essa vida, essa nova vida que deu um nó na cabeça de um mestre da lei como Nicodemos, começa a fazer sentido para a gente. Porque isso é muito mais do que intelectual, isso é muito mais do que cognitivo, isso é muito mais do que um entendimento que alguém coloca numa lousa em sala de aula e você entende. É muito mais do que alguém aqui na frente, no microfone, falando para você. Isso é vida na vida. Isso é quando você está chorando lá, onde ninguém vê no seu quarto, sobre os seus pecados. É o Espírito atuando em você, transformando, te fazendo não mais cair naquele pecado específico. Isso é quando você abre a sua Bíblia para estudar o texto bíblico. E aquilo se torna vivo em você. E você começa não só a vomitar coisas que você gravou, mas a falar daquilo que você vive. A derramar a sua alma na vida de outras pessoas. Você começa a ser aquele que Jesus fala, que aquele que crer nele, fluirão rios de água viva. E aí sim, a vida de Jesus começa a viver em você. E aí sim, você começa a entender o que é morrer para a sua própria vida. Você começa a entender que tudo que sai de você é egoísta. Por melhor que pareça, por melhor boa intenção que pareça, é por isso que existe lá o ditado dos antigos, né, que de boa intenção o inferno está cheio. Porque mesmo que a gente queira fazer o bem, sem que Jesus viva em nós, é o mal que nós faremos. Porque a nossa natureza é má. O pecado ele nos domina se o Espírito Santo não nos dominar. A gente não tem escolha, é uma coisa ou outra, não tem meio termo. Ser livre, independente, não é não viver na companhia de Jesus. Porque isso vai te levar a ser mal. Isso vai te levar a ser pecaminoso. Isso vai te levar a destruir todas as coisas que você mais ama na vida. Com excesso de amor, muitas vezes. Você acha que esses casos de namorados opressivos que assassinam namoradas, o cara já planejou isso desde quando começou a namorar a garota? Na cabeça dele, ele realmente amava aquela pessoa. Mas o que alimenta a personalidade dele é o pecado. Não é o Espírito de Deus. E dentro dessa escolha que nós temos que fazer todos os dias, afinal de contas, o contexto lá de Gálatas 5:22, que é a base dessa série, é Paulo falando exatamente isso, que nós temos duas naturezas. A natureza de filho de Deus, que nasce do Espírito Santo, e a natureza que nasceu conosco como filhos de Adão. E vence aquela natureza que a gente mais alimenta. São como dois leões brigando. Aquele que você mais alimentar é o que vai derrotar o outro. E aí, nesse contexto é que Paulo cita cada gomo do fruto do Espírito ali. Inclusive a benignidade que a gente está tratando aqui agora. E quando isso começa a tomar corpo na nossa alma, e como é o Espírito Santo que começa a guiar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente age, aí sim, o Evangelho está vivo na gente. Aí sim, nós estamos sendo benignos. Aí sim, nós começamos a expressar Jesus de uma forma clara em tudo que a gente faz. Desde daquilo que a gente fala, até as nossas atitudes.
Isso não significa que você não vai pecar mais, né? O Lutero ele dizia isso, que ele achava que o velho Adão nele ia morrer afogado nas águas do batismo, mas ele descobriu que o desgraçado sabia nadar. Então o pecado ele vai sempre querer te dominar, sempre. Por isso a importância que a gente bate na tecla aqui, pelo menos batia, né? Eu estou 6 meses fora daqui, mas a gente batia isso muito nessa tecla, que é em relação à questão da vida devocional. Porque ela vai nos alimentando, vai alimentando o nosso relacionamento com Deus, diariamente, o tempo todo, em oração, em reflexão na palavra, em discipulado, caminhando com alguém mais maduro na fé, que é fundamental também. E aí o Espírito Santo vai atuando na nossa vida. E aí a gente vai freando o pecado. E a gente vai começando a entender o que é benignidade. Existem algumas coisas que Deus propositalmente não deixa que a gente entenda de forma clara. Jesus falou por parábolas por isso, ele deixa isso muito claro quando ele explica para os seus discípulos porque ele falava em parábola. Lá em Coríntios, Paulo vai falar que Deus tornou as coisas sábias desse mundo loucura e as coisas loucas desse mundo sábias. E eu posso citar diversos textos bíblicos aqui até amanhã, que é a forma com que Deus age. E a benignidade é uma dessas coisas. Não é fácil entender o que é ser benigno, se você não está já caminhando com o Senhor. Se o Espírito Santo já não está gerando essa característica do fruto do Espírito em você. Pensando nisso, a gente entende que do verso 1 ao 3, Paulo, no texto que a gente leu, ele vai se esforçar para fazer com que a gente entenda que ser benigno está totalmente relacionado a uma vida de adoração a Deus. E através de uma vida devocional constante, diária com o Espírito Santo, que ele vai gerando o fruto da benignidade em nós. Quando a gente medita na palavra de Deus e na oração, nós estamos adorando ao Senhor. Adoração não é tocar músicas, isso é louvor. Adoração, os adoradores em espírito e em verdade, que Jesus profetiza ali para aquela mulher samaritana lá em João capítulo 4, é viver uma vida completa e entregue a Deus. Uma vida conectada ao Espírito Santo, uma vida conectada à Palavra de Deus, uma vida que reflete Jesus como seu discípulo, como filho de Deus, em cada respirada que a gente dá. Isso é uma vida de adoração. E a benignidade é um combustível poderoso para a gente viver esse tipo de vida. Uma vida de adoração é quando você senta com seus filhos e ensina o Evangelho para eles. Uma vida de adoração é quando você pega seu cônjuge e ora com ele, estuda um livro cristão ou a própria palavra de Deus e vocês meditam e aplicam aquilo na vida de vocês. Uma vida de adoração é quando você está evangelizando o seu amigo do trabalho. Uma vida de adoração é quando você está no banheiro cantando louvores. Tem uns cantores de chuveiro, né? Um grupo à parte que existe. Isso é uma vida de adoração. Uma vida de adoração é a Ana se esforçar no melhor dela para poder espelhar para nós as letras da música e a palavra de Deus para a gente também meditar. Uma vida de oração é o Coram Dei, é fazer tudo para a glória de Deus. Daquilo que você acha que é o menor fator que está fazendo ali, até a coisa mais nobre na sua cabeça que existe, que para Deus não tem diferença. Se você faz para a glória dele, ele está satisfeito. A vida de adoração te faz pensar em quem você vai casar, em quem você é como cônjuge, em quem você é como pai, como mãe, como profissional, como líder, e você é incapaz de deixar o pecado contaminar essas coisas. Você começa a ser aquilo que Deus te criou para ser. Uma testemunha dele nesse mundo. Uma testemunha de Cristo Jesus em tudo que você faz. Afinal de contas, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diz assim o Senhor. Do verso 4 ao 16, Paulo, inclusive, falando dos dons que a gente sempre, nossos olhos sempre ressaltam, Paulo ele vai falar sobre como a gente deve viver de forma benigna em comunidade.
E os exemplos dos dons, mais uma vez, são dados por Paulo aqui para dizer que aqui, na sua igreja local, você tem que dar o seu melhor. Se você é bom em música, se aperfeiçoe cada vez mais para dar o melhor nisso na sua comunidade. Se você é bom em ensinar, se aperfeiçoe nisso para dar o melhor que você tem para a sua comunidade. Se você é bom em profetizar, que é um dos termos que Paulo usa ali, se aperfeiçoe para dar o melhor que você tem nisso em sua comunidade. Isso não é para ser presbítero, para ser diácono, para ir para o seminário. Isso é para glorificar a Deus. Para que o Senhor esteja satisfeito em você. Uma das coisas mais belas que você encontra na Bíblia é quando o próprio Deus dá testemunho de alguém para as pessoas. João Batista viveu isso, por exemplo. Jesus fala que ele era o maior homem do reino até ali. Porque ele foi o maior dos profetas do Antigo Testamento. Porque ele foi aquele que abriu os caminhos para que o Senhor viesse. E nada paga esse sentimento. Quando Deus dá o testemunho de você para alguém. Quando você está na sua, e de repente algum líder chega e fala: cara, pensei em você para pregar. Pensei em você para fazer parte lá do nosso grupo de música. Pensei em você para ensinar. Pensei em você para discipular fulano, fulana. Porque isso é o próprio Espírito dando testemunho de você. Você não fez autopropaganda. Você não pediu ninguém para fazer propaganda de você para alguém. É o Espírito Santo que tocou e direcionou. Quando a gente é benigno em comunidade, essas coisas começam a acontecer. E você entende que estar aqui não significa nada a nível de protagonismo. Porque o único protagonista do reino de Deus chama-se Jesus Cristo. Nós todos somos coadjuvantes, coajudadores dele. Do verso 17 ao 21, Paulo ele conclui o texto de Romanos 12, falando de como nós devemos ser benignos para os de fora, para os nossos inimigos. Eu sei, você está pensando aí, o que ele está falando? Eu não tenho inimigo. Só que você está sendo muito ingênuo. Todos nós temos inimigos. O fato de você se converter a Jesus já te gerou inimigos naturais. O inimigo não é o Batman batendo no Coringa, não é o He-Man lá com o esqueleto. Não é isso. Biblicamente, o inimigo é todo aquele que se coloca entre você e a conduta necessária que você precisa ter em Jesus. Biblicamente, o inimigo é todo aquele que é usado para perturbar a sua vida. Eu já acho que você está começando a lembrar de alguns nomes, né? Quando a gente estudou aqui, nessa igreja, um livro chamado A Maravilhosa e Boa Vida, do James Brown Smith, eu fui muito impactado com esse livro. E o capítulo sobre o inimigo, porque ele é uma tradução, né, uma aplicação, na verdade, do Sermão do Monte, né, Mateus 5, 6 e 7. E o capítulo sobre inimigo foi o que Deus mais me confrontou. Porque eu era essa pessoa. Poxa, eu não vou com a cara do fulano, não, mas ele não é meu inimigo. Só que para Deus já é. Porque você não foi chamado para o teu santo não bater com o santo de ninguém. Primeiro que se você é discípulo, o teu santo é o Espírito Santo. Então ele tem que bater com o Espírito Santo que habita no irmão também. E Paulo ele vai falar que mesmo com essas pessoas, eu não vou chamar de inimigo para não ofender, que você não vai muito com a cara, vamos botar assim, que te dá uma perturbada de vez em quando, ou que você perturba de vez em quando também, mesmo com essas pessoas, a gente precisa ser bom, mostrar compaixão, mostrar benignidade. Porque isso é como colocar brasas sobre a cabeça delas. Porque isso é expressar o nosso Pai. Jesus nos Evangelhos deixa isso claro. Se você ama somente os seus amigos, você não é melhor do que nenhum gentio. Ele fala que se é nossa justiça não exceder, e muito aos dos fariseus, nós não somos dignos do reino de Deus.
Então esse final de Romanos 12 aqui, o versículo 17 ao 21, é o mais desafiador. Por isso que Paulo deixou para o final, né? Ele vai construindo, Paulo tem muito isso, ele vai construindo um pensamento, e no final, aí você tá, de boa, no final ele vai e arrasa com a sua vida, geralmente. Porque a benignidade, ela deságua na forma com que a gente trata as nossas desavenças, os nossos inimigos. Aquele que você não vai muito com a cara. O que Paulo ensina pra gente aqui é que a gente só vai fazer essas coisas se a gente for totalmente entregue a Jesus. O que Paulo está ensinando aqui é que a gente só vai ser essa pessoa de Romanos 12 se a gente estiver vivendo completamente entregue ao nosso Senhor, ao Espírito de Deus, a frear nossas emoções. Para a gente concluir, né, caminhando aqui para o final, na quinta-feira, né, a gente foi lá no seminário, ouvi o pastor e missólogo Carlos Delpino, um homem de Deus, né? A gente fez até um evento como Missão na Cidade com ele ali na Igreja de Maria da Graça. E estava um stand da Cultura Cristã. A Cultura Cristã é a editora presbiteriana, né? A editora da Igreja Presbiteriana. E eu, como seminarista, tenho um desconto lá de 50%, né? Então eu tenho aproveitado esses 5 anos aí para aumentar a biblioteca, porque até os pastores têm um desconto menor que o meu, é 40%. E lá estava vendendo tudo a 50%, né? Final de mês, duro, muito duro. Esse mês foi um mês que eu fiquei muito duro, teve meu aniversário, teve um monte de coisa que a gente gastou além da conta. Mas tinha um livro lá que eu estava muito afim de comprar há muito tempo, que é do pastor David Paul Wilson, O Bravo e o Bom. Esse livro ele trabalha como a gente deve lidar com a ira, com a amargura e acho que com a vingança também, né? Eu confesso a vocês que o meu arqui-inimigo, né? E agora não estou falando de não ir com a cara, mas é inimigo mesmo, né? A nível de pecado é esse, né? Controlar a ira. A minha ira, ela é muito complicada porque ela não me torna um animal, não me torna um Hulk. Ela me torna alguém vingativo, é uma ira racionalizada, né? Você faz mal para mim, beleza, mas eu não vou esquecer, né? Vai chegar uma hora que eu vou devolver o tapa. E aí, mesmo duro, o Senhor começou a falar, você precisa desse livro. Está entrando de férias em julho, vai ter tempo de ler, vai ter tempo de meditar. Aí eu, não, Deus, não. Dei uma chorada com a Ione, você falou que ia me dar de presente. Ela, não tem dinheiro também. Aí eu, caramba, eu pensei ali, pensei aqui, fui numa conta, joguei dinheiro para outra, maquinei ali como daria para eu comprar, isso a Ione não sabe, mas está sabendo agora. Aí, já descontou já o dinheiro que eu mandei. Aí, eu falei, cara, eu preciso, porque isso não é só para encher minha biblioteca, não. É um livro que vai me confrontar. É um livro que vai me colocar no chão, que Deus vai me refazer nessa área. Porque eu, como líder, né, o que mais eu já enfrento e vou continuar enfrentando é gente que vai me dar combustível para alimentar esse pecado em mim, né? E aí fui lá e comprei, né? Não comecei ali ainda, porque isso foi na quinta-feira. Eu ainda não entrei de férias, só na terça que eu vou entrar oficialmente. E aí eu comprei, mas só pelo fato de comprar, o Espírito Santo já começou a me bater. Você vai pregar de benignidade, você vai pregar sobre amar o seu inimigo, vai pregar sobre ser benigno em tudo que você faz. E como é que vai ser? Vai ser mais um que prega o que não vive? Vai ser mais um que vai fazer aquilo, que vai fazer o contrário daquilo que está falando, está ensinando para os outros irmãos? E eu estou nessa vibe aí, irmãos. Estou contando isso para vocês verem que nós estamos no mesmo barco, sabe? Na mesma longa caminhada, numa mesma direção.
E por mais joias preciosas que eu uso no Sara, no City City, em tudo que Deus me colocou para me envolver, quanto mais eu cavo, mais eu encontro coisa ruim para tirar. Mais eu encontro pecado, mais eu encontro capim para capinar o lote aqui da alma, para poder reformar. Mas é assim, até que Jesus volte, até que o impostor que vive em nós, está em nós, a gente precisa seguir, a gente precisa perseverar. A gente precisa do Espírito Santo demais, mais do que o ar, do que a água que a gente respira. A gente precisa da palavra de Deus de igual forma. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa caminhar com alguém, caminhar com pessoas e abrir o nosso coração para quem a gente confia, para quem o Senhor colocou na nossa vida, para que essas coisas possam ser tiradas de nós. Porque a batalha é grande. Nós fomos chamados para nadar contra a maré do mundo. E isso às vezes cansa demais. Isso às vezes esgota as nossas energias. Porque o natural é sermos dominados pelos nossos pecados. E cada vez mais a gente caminha para uma sociedade que acha isso bonito. Cada vez mais a gente caminha para uma sociedade que acha normal alguém que nasceu homem se tornar uma mulher trans e vice-versa também. Por isso o nosso esforço para viver o Evangelho tem que ser com sangue, suor e lágrimas muitas vezes. Por isso o nosso esforço para viver o Evangelho tem que ser com alguém levantando o nosso ombro e falando, cara, vamos lá, vamos continuar a caminhar. Porque sozinho, o meu tutor, pai da Ellen, ele sempre fala uma coisa que impacta muito a minha vida. Ele fala que tem duas coisas que a gente não pode viver sozinho. Uma é casar. Embora até isso tem gente dando o seu jeito aí, casando consigo mesmo, essas loucuras. Mas não dá para casar sozinho. E não dá também para viver a vida cristã sozinho. Sozinhos, somos presas fáceis de Satanás. A gente vai ser como um estalinho. Ali, fogo do Espírito, daqui a pouco apaga. E quando apaga, meu irmão, você vai ser pisoteado e vai ser amassado. Para concluir, irmãos e irmãs, ser benigno é ser um discípulo do Cristo bíblico de forma genuína. No mundo onde existem diversos evangelhos falsos, cristos falsos, falsos deuses, a benignidade é gerada pelo Espírito Santo em nós e nos torna realmente semelhantes ao Senhor Jesus. Conforme a gente viu lá no início, para nós sermos um cristão de forma bíblica, para vivermos a boa teologia que a gente espreme das Escrituras, nós precisamos ser ortodoxos, defender a verdade bíblica de forma ortodoxa. Ortopraxis, ortopraxia, que é deter a prática correta dessas verdades bíblicas. E ortopático, que é a ortopatia, que é deter os sentimentos corretos em nossas práticas bíblicas. Assim, nós seremos benignos. Assim, a benignidade, que é uma característica de vida voltada ao Senhor e ao nosso próximo, ela vai se expressar em nós. Por isso a benignidade é o Evangelho na prática dos discípulos. Nós devemos pedir todos os dias ao Espírito Santo para gerar em nós uma vida benigna, pois disso depende nossas vidas cristãs. Que o Senhor nos torne benignos como Ele é em nossos cotidianos. Servimos na igreja em nossas vidas devocionais, todos os dias. E você que me conhece, não acha que você vai sair daqui sem ser desafiado, né? É uma cultura. O desafio de hoje é o seguinte: nessa semana, pratique a benignidade. Tire um momento da sua semana e procure reconciliação com alguém que você tenha brigado ou aquele irmão que você não vai muito com a cara. Invista um tempo com essa pessoa e relate isso a quem te discipula ou ao pastor da igreja. Amém.